Então, mais um deck profile, né? Dessa vez vamos falar de Shadow, esse deck com artes lindas, sim, efeitos flip, né? Focado em fusões. Então, solta a vinheta. Se você tá atrás de cartas aí pra fechar o seu deck, ou então pra coleção mesmo, acessa a loja lá, Element 4, que eu recomendo muito, tem um estoque bacana de cartas, aquele precinho ó, bacaninha aí, link na descrição. E se você quiser ainda mais descontos, bota lá na área de cupom Yu-Gi-Oh! Zero, que vai te dar 5% de desconto em qualquer produto na loja. E mais um complemento, gente, nesse mês tá o super saldão na Element 4, com avulsas com 15% de desconto. É um bom desconto, sim, eu já peguei muita carta lá com esse desconto, dá uma ajuda bacana, então eu recomendo, acessem lá o site. E ainda se quiser, dá pra usar ainda por cima o cupom Yu-Gi-Oh! Zero. Então, dá um desconto bacana. Isso aí. Deck Shadow. É um deck focado em flip, né? O que é flip? É um monstro tá virado pra baixo, modo de defesa, né? E ele ser virado pra cima. Ou você mudando de posição, ou caso ele seja atacado, ele também é flipado. São efeitos flip, né? Então, esse deck eu adquiri basicamente comprando 2 estruturais do Shadow, né? O que... Por um deck Shadow eu diria que assim, não tá tão caro, entendeu? Fora que no deck vem muita carta boa, como o Super Poly, a Lure, vem o Pot, aquele roxinho feinho que só. Então é isso. Eu vou explicar aqui mais ou menos como o deck funciona por alta. Esse deck ele trava lindamente o oponente, principalmente com a fusão de trevas aqui lá de... Aquela da arte linda lá, 2.200 de ataque, né? Winda, se não me engano, enfim. E com efeitos flips ele funciona no cemitério, dá pra funcionar, ele funciona banindo, né? Tem uma jogabilidade bem variada, então eu diria que é um deck bacana. Então, vamos pra mesa. Bom, então vamos lá, né? Começar, como eu disse, pra montar o deck Shadow você basicamente compra 2 estruturais do Shadow, né? Então, basicamente tudo aqui vai ser em dupla. Então, vamos começar pelo Dragão Sombraneco. Acho muito estranho essa tradução, mas é porque é sombra e boneco, né? Shadow, né? Bem bolado. Enfim, ele é o seguinte, todos são efeito flip, né? Então, ele tem o efeito de, se ele for flipado, você pode devolver uma carta do oponente pra mão. E se ele for enviado pro cemitério por efeito de carta, você pode destruir uma spell trap do oponente. Então, esse de ser enviado por efeito de carta é, no caso, ser usado por polimerização, né? Polimerização assim, fusão. Ser usado como fusão. E... tem outras cartas Shadow nesse deck que permitem que você envie cartas do deck pro cemitério, então comba direitinho. Bem, temos o Escamado Sombraneco. Seguinte, se ele for flipado, né, no caso virado pra cima, né, você pode destruir um monstro do oponente. E se ele for enviado pro cemitério por um efeito de carta, você pode enviar uma carta do deck para o cemitério, né. No caso, você pode mandar o Dragão Sombraneco, que é o que acabamos de falar, né. Bem, temos o Sabujo Sombraneco, né? Ele, se for flipado, você pode adicionar uma carta Shadow do cemitério à mão. E, se ele for enviado para o cemitério por efeito de card, você pode mudar a posição de batalha de um monstro em campo, né? Ouriço Sombraneco, né? Essa coisinha fofa. Se ele for flipado, você pode adicionar uma Spell Trap Shadow que é do seu deck à sua mão. E, se ele for enviado por efeito de carta, né? Você pode adicionar um monstro Shadow do deck à mão. Falco Sombraneco, né? Se ele for flipado, você pode ressuscitar um Shadow do seu cemitério. E se ele for enviado para o cemitério por efeito de carta, você pode invocar ele setado, né? É interessante porque tudo é flip, né? Então. E o último dos de trevas, né? Temos a Besta Sombraneco. O efeito flip é que você compra 2 cartas e se ele for enviado por efeito de carta para o cemitério, você compra uma carta. Ele é bom para dar saque, né? Dar draw. Apesar de tudo, ele é um tributo, mas o ataque dele já é maiorzinho. É o último de... Agora, esse é de luz, né? O Chaos Quad Shadow, né? Ele, se for flipado, você pode invocar qualquer Shadow da sua mão, ou virado pra cima ou setado, né? E se ele for enviado por cemitério por efeito de carta, você pode mandar um Shadow da sua mão para o cemitério, e todos os monstros que você controla ganham 100 de ataque e defesa vezes o level do monstro que você enviou. É interessante, mas ele, a luz, é mais pra fazer fusão mesmo. Temos a Wendy Reshadow, né? Ela, se for flipada, você pode invocar um Shadow do seu deck, ou virado para cima ou setado. E se ela for enviada para o cemitério por um efeito de carta, você pode invocar um Shadow do deck obrigatoriamente setado, né? Ela é boa, faz rodar e novamente essa daí é do atributo vento, né? Para fazer a fusão
que requer um do atributo vento. Temos a Ariel, né? Essa daí vai só uma, né? Ela é de água. O efeito flip dela é que você pode escolher um dos seus monstros Shadow banidos e invocar por invocação especial. E o efeito dela, se ela for enviada para o cemitério por efeito de carta, é que você pode escolher até 3 cartas no cemitério e banir. Mas o efeito dela de ressuscitar um banido não é exatamente por isso, é mais por uma trap que não tá nesse deck, mas depois eu falo dela. O Dragão Negro Armado. Esse é complicado de invocar, porque você precisa ter exatamente 3 monstros de trevas no seu cemitério. Porém, o efeito dele é interessante, você pode banir um monstro do seu cemitério, um de trevas, né? E aí você pode destruir uma carta em campo. Ele tem um ataque altinho, né? Mas também é mais pra usar como material fusão. O deck é focado em fusão. Esses foram os monstros, né? Vamos para as spells agora. Temos a Fusão Sombra Negra, né? Essa carta linda. Que ela é a fusão, né? Você usa monstros Shadow para invocar uma fusão Shadow, né? Porém, se o oponente controlar um monstro invocado do extra deck, você pode usar como matéria monstros do seu deck. Então dá pra rodar até bacana, dependendo do campo do oponente, né? Bom, temos a fusão, é o Shadow, né? Ela é a fusão normal, né? Você usa monstros da mão ou campo, né? Pra fazer uma fusão Shadow. Só que o interessante dela é que ela é magia rápida, né? Então dá pra fazer uma fusão rápida no turno do oponente e assim você vai ver os efeitos das fusões, dá pra barrar o oponente. Agora a famigerada e famosa Super Poly, né? Ela é magia rápida, né? Não pode ser negada. E você descarta uma carta e faz fusão usando monstros do seu e ou o campo do oponente, né? Então dá pra zicar o campo do oponente. É interessante e tal. Muito boa, veio no deck Shadow. Então, as fusões tem como foco atributos diferentes de monstros Shadow, né? Então temos a fusão Shadow Nef, né? Ela é interessante porque ela muda o atributo de um monstro seu e ela pode ser usada também como polimerização, então ela faz a fusão também, muito boa. Faz a fusão contanto que você use um monstro que está equipado. Outra que veio no deck também, que é muito boa para dar saque, né? Dupla de Alure, né? Saca 2 cartas e bane um monstro de trevas, né? É boa para dar um saque. Enterro Tolo, né? Manda um monstro do seu deck pro cemitério, né? Como vocês já viram, tem monstros que combam com ser mandados por efeito pro cemitério, né? Alguns. Essa é a única que não veio no deck, né? Eu botei de fora, achei que poderia rodar porque ela seta monstros, é Livro da Lua. Você escolhe um monstro seu ou do oponente e seta, né? Magia rápida, onde assim pode reaproveitar os efeitos flip dos monstros Shadow. Agora vamos para as traps, né? Encarnação Shadow Hash, né? Ela é interessante porque ela ressuscita um Shadow seu virado para cima ou para baixo, né? Para funcionar o efeito flip. E tem o efeito banindo do cemitério, que você ou pode virar um monstro virado para baixo, pode virar ele para cima, ou o monstro está virado para cima, pode setar de novo. Então dá para, novamente, reaproveitar efeitos. Bom, temos também o Núcleo Shadow. Essa é boa porque você, ativando essa trap, invoca ela como um monstro e você escolhe o atributo. E esse monstro pode ser usado também para fusão de uma fusão Shadow. Muito boa aí para diversificar os atributos. Temos jogos Shadow sinistros, né? Você envia um card Shadow do seu deck para o cemitério e depois você escolhe qualquer número de monstros Shadow que você controla, que estão setados, e desetar eles ainda em posição de defesa. É bom novamente para dar o efeito, e ainda assim eles continuam protegidos porque estão em posição de defesa. E agora temos o Puro Shadow Elm, né? Bom, você escolhe um monstro Shadow que você controla, e você envia um card Shadow da sua mão para o cemitério. E assim o monstro que você escolheu ganha 1000 de ataque e defesa, e ele é setado até o final do turno. É interessante, porque dá um ataque, né? E, novamente, setando o monstro. E esse foi o main deck. Vamos agora para o extra deck, né? O foco desse deck. Temos o Winda, né? O clássico desse deck. É lindo porque ele barra o oponente. É o seguinte, para fazer ele precisa de um monstro Shadow e um monstro Trevas, né? Então, a maioria dos Shadow são Trevas, né? E você pode usar monstro do oponente, né? Também com a Super Poly. Então, enquanto ele estiver em campo, cada duelista só pode invocar um monstro uma vez por invocação especial, entendeu? Só pode invocar um ou mais monstros por invocação especial uma vez por turno. Então barra muito o oponente. E se ele for enviado para o cemitério, você pode adicionar uma magia ou armadilha Shadow do cemitério à mão. Temos aqui o Construto, né? Com essa arte linda. Ela é o seguinte, para fazer ela precisa de um monstro Shadow e um de luz, né? E como tem
o Aeon, né? Eu acho que é o Aeon, que ele é de luz, dá pra fazer nesse deck, e também com a Super Pole usando monstros do oponente. Então, quando ela é invocada por invocação de fusão, você pode enviar um monstro Shadow do seu deck para o cemitério, assim, rodando aqueles efeitos, né? E o mais interessante, se ela batalhar com um monstro invocado por invocação especial, esse monstro é destruído. E assim como o Inda, ela tem o efeito de, se for enviado para o cemitério, você adiciona uma magia ou armadilha Shadow do cemitério para a mão. Temos a Shekinaga, né, também com essa arte linda. Para invocar ela é um monstro Shadow e um monstro de terra. Então, ela tem um efeito que é o seguinte: se um monstro invocado por invocação especial ativar seus efeitos, enquanto você tiver um monstro Shadow na sua mão, você pode descartar esse monstro Shadow, negar o efeito, destruir o monstro e enviar um monstro Shadow da sua mão para o cemitério. E é aquele mesmo efeito. Se ela for para o cemitério, você adiciona uma magia ou armadilha Shadow do cemitério para a mão. Temos também o Apocalone, né? Para invocar, só é necessário 2 Shadow com atributos diferentes, né? E tem 2 efeitos. Um é que, quando ele é invocado, você pode negar o efeito de um monstro em campo. E o outro é que você pode, se ele for destruído, você adiciona um card Shadow do seu deck ou cemitério à mão e descarta um card. Ele é interessante porque nega efeito de monstro do oponente e para invocar não é tão difícil. Temos o Endigo, também com essa arte linda. Ele necessita de um monstro Shadow e um monstro Vento, né? E se ele for invocado por invocação Fusão, você pode escolher um monstro Shadow seu e ele não é destruído em batalha contra um monstro invocado por invocação especial do oponente. E é aquele mesmo efeito. Se ele for enviado para o cemitério, você adiciona uma magia ou armadilha Shadow do seu cemitério à mão. Temos a Anoyatilis, né? Ela necessita de um monstro Shadow com um monstro Água. E é interessante porque ela também barra o campo. Enquanto ela estiver em campo, nenhum deles pode invocar monstros por invocação especial da mão ou do cemitério por efeito de Spell Trap. E aquele mesmo efeito. Se ela for enviada para o cemitério, adiciona uma magia ou armadilha do cemitério à mão, uma magia ou armadilha Shadow, né? Temos o Grista, né? Esse daí é um monstro Shadow com um monstro de fogo. E se um ou mais monstros serem invocados por invocação especial no campo, você pode descartar um monstro Shadow e negar essa invocação. E aquele mesmo efeito. Se ele for pro cemitério, você adiciona uma magia ou armadilha Shadow do cemitério à mão. E por último, mas não menos importante, temos o Link, né? O Construtor. É o seguinte, para invocar ele precisa de 2 monstros Flip e ele funciona como uma polimerização no campo, né? Você usa monstros Shadow da mão e ou campo para fazer fusões Shadow. E se ele estiver no cemitério, você pode enviar um Shadow ou da mão ou do campo para o cemitério e aí invoca ele de volta. Então é bem fácil invocar ele, como vocês viram, o deck foca muito em fusões. Então, tá aí o deck, né? Eu acho um deck interessante, né? As artes são perfeitas, são lindas. E tá aí a build, se quiserem se inspirar e tal. Esse deck tá o Shadow puro, né? Então, ele... geralmente as pessoas mesclam ele com outras coisas, entendeu? Usam Shadow misturado, mesclado com outros decks. Shadow com Invoked, Shadow com mil coisas. Mas eu gosto de fazer decks puros e tal pra explorar o total desempenho do arquétipo. E é isso. Aquela hora que eu falei que faltava uma trap é a Shadow Schism, né? Sim. Que ela é um tantinho mais cara, eu acho que é na média de 25, 30 reais, dá pra achar ela, mas esse é um deck mais básico, assim, mais da família, assim, que não se gasta tanto, entendeu? Essa trap, ela dá pra ativar no turno do oponente, né? E ela faz uma fusão Shadow banindo monstros do cemitério, então dá pra aproveitar até no cemitério esse deck. Muito boa a fusão, eu já apanhei de deck que usava essa fusão, enfim. Então, é um deck que eu acho bom, interessante, tem uma jogabilidade muito variada, dá pra tu explorar 1000 formas, dá pra mesclar com outros decks, a maioria mescla com outros decks, como eu disse, eu prefiro puro, né, pra explorar o deck ao máximo, eu quero entender como o deck funciona e tal, entendeu? Mas é isso. Então, sim, eu diria que eu recomendo, principalmente comprando esses 2 estruturais, porque vem muita coisa boa, vale muito a pena, entendeu? Acho que vem Twin Twister até. Twin Twister vem em todo deck hoje em dia, né? Enfim. É isso. O vídeo de hoje foi esse, né? Sigam lá no Instagram e curtam a página no Facebook. Se inscrevam aí no canal, não esquece de deixar o like. E peçam nos comentários por mais deck profiles. Indiquem decks que, se eu não tiver um monte, eu arrumo um jeito e tal. E é isso aí. Valeu!